Muito bem. Bom dia a todos, mais uma vez, senhores deputados. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião. Estamos todos presentes e, sem mais demoras, até porque temos convidados online para participar na reunião, vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1 é a apreciação e votação das atas. Não há alterações. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda dos peritos dimissionários do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum. E vamos ouvir os peritos por videoconferência. Mas, sem mais demoras, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, para apresentar o requerimento. Como sabe, tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores convidados. Quero começar por agradecer a disponibilidade dos representantes de missionários do Conselho de Acompanhamento para estarem hoje aqui presentes participarem hoje desta reunião, mas também pelos imensos contributos que têm dado em torno da formulação do PEPAC e do seu debate até ao momento. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento em maio e desde maio até ao momento muita coisa mudou. E hoje estamos a caminho de um período que está a terminar para entregar a proposta de plano estratégico da política agrícola comum à Comissão Europeia e para o qual restam menos de 3 meses. Nós, há bastante tempo também, ainda durante o debate do Orçamento do Estado passado, apresentámos e foi votado nesta Assembleia da República um projeto de resolução para alargar o processo de consulta pública do PEPAC, projeto esse que foi infelizmente chumbado na Assembleia da República, mas já denunciávamos na altura que a participação cívica e o envolvimento das organizações setoriais e profissionais no delineamento do PEPAC estava lesada. Viemos a saber, depois, em maio, que houve vários peritos do Conselho de Acompanhamento que se vieram a demitir, Conselho de Acompanhamento para a revisão do PEPAC, que foi constituído pelo Governo em 2017. E por isso, hoje, aqui seria bastante importante não apenas ouvir o balanço que têm a fazer estes membros missionários do Conselho de Acompanhamento em relação ao trabalho que foi feito até ao momento, onde se insere a sua demissão, mas, acima de tudo, as perspectivas de trabalho que se devem abrir daqui em diante e que propostas concretas para responder ao interesse público deve o PEPAC albergar e de que forma a Assembleia da República e de que forma consideram que a Assembleia da República pode contribuir para o fazer, assim como que medidas deve o Governo tomar para que este PEPAC seja realmente uma resposta ao interesse público e que ganhe a transparência que não teve até ao momento. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Estamos então em condições de ouvir os peritos e temos connosco o professor Dr. Francisco Cordeville, o professor Dr. Raul Jorge, o professor Dr. António Covas, o professor Dr. Tito Rosa, a quem endereço os meus cumprimentos e obrigado pela vossa participação. Nós temos então, aqui em termos logísticos, e corrijam-me se estiver incorreto, temos uma primeira intervenção do professor Francisco Cordeville, que pode ser complementada depois por Dr. Raul Jorge e por Dr. Tito Rosa, e uma segunda intervenção do Dr. António Covas, sendo que faremos estes 2 blocos de 10 minutos cada, havendo alguma tolerância depois para os complementos, caso sejam necessários. Então, cumprimento agora em particular o professor Dr. Francisco Cordeville, a quem dou de imediato a palavra. Sim, doutor. Sim. Sim. Já me estão a ouvir ou não? Sim, em perfeitas condições. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia a todos os deputados, e nomeadamente ao deputado Pedro do Carmo, Presidente,
Eu agradeço muito esta oportunidade, mais uma. Vou ler a minha intervenção, porque penso que é mais seguro e pouco mais tempo. Está-se a tornar uma rotina este meu convívio com os senhores deputados. De facto, no dia 18 de fevereiro, enviei uma carta aberta à Assembleia da República. No dia 6 de abril, estive aqui em audição pública, na mesma comissão, numa audição sobre a PAC. Na passada terça-feira, 28 de setembro, estive na Assembleia da República toda a manhã, em reunião com 4 grupos parlamentares, já como membro da coligação cívica participar no PEPAC. Fomos recebidos por 4 grupos parlamentares e, entretanto, temos convites de outros grupos parlamentares que nos receberam para nos receberem. Eu agradeço esta nova oportunidade e procurei não tomar muito tempo, até porque, além das minhas vindas aqui à Assembleia da República, tenho publicado artigos e até um livro sobre estes temas nos últimos meses. Desse facto, é importante registrar estas datas. Passaram 8 meses. E já passaram 6 meses desde a audição de 6 de abril. Entretanto, em julho passado, foi criado o Grupo dos 9. É um grupo de 9 peritos, 6 dos quais de missionários do Conselho e 3 que ainda estão no Conselho. Esse grupo apresentou-se com um documento de natureza programática, portanto, com propostas, com uma avaliação da situação e com propostas. Em agosto foi criada a coligação cívica Participar no PEPAC, que tem neste momento 28 organizações e, como referi, já existiu um diálogo formal com a Assembleia da República que está em vias de ser aprofundado, quer com os grupos que nos receberam, quer com outros que, entretanto, nos propuseram encontros. Passados que vão 4 anos, é muito importante insistir nisso, 4 anos desde a constituição do Conselho de Acompanhamento da Revisão da PAC, 4 anos é muito tempo. 4 anos é muito tempo. Até nas nossas curtas vidas é muito tempo. Nomeadamente para mim, que trabalhei em tempo inteiro no Conselho, durante esses 4 anos, tive possibilidade de o fazer, é muito tempo. E agora só temos 3 meses para concluir a aprovação do PEPAC. Notem o contraste entre 4 anos e 3 meses. E estamos numa fase em que deveríamos estar para aí há 1 ano e meio atrás. Quer dizer, a nossa reflexão em termos democráticos está atrasada muito, muito, muito tempo. Portanto, estamos a trabalhar com uma grande urgência, mas teremos que o fazer assim. O PEPAC envolve mais de 10 mil milhões de euros. Dinheiro que é dos contribuintes, dinheiro que é público e que deve ser gasto ao serviço do interesse público. A Assembleia da República e os outros órgãos de soberania têm a primordial responsabilidade de zelar para que estes fundos sejam postos efetivamente ao serviço do interesse nacional, isto é, de todos nós e não apenas de alguns. Mas, além disso, e acima disso, a Assembleia da República e todos nós devemos zelar pela democracia representativa e participativa, que é a regra de ouro da Constituição da República Portuguesa. Termino por isso, relembrando o apelo que vos trouxe aqui na Carta Aberta de 18 de fevereiro e que renovei em 6 de abril. Dirijo-me a Vossas Excelências, como responsáveis pelo exercício de funções políticas de representação popular e legislativas, apelando ao respeito do direito à palavra e ao diálogo político democrático. No domínio da elaboração da política agrícola, precisamos de um debate mais aberto, participativo e construtivo, que valorize a diversidade de opiniões e não a concordância passiva. Apelo à promoção de uma maior equidade territorial e social da política agrícola.
é necessário explicar com objetividade o que se entende por equidade territorial e social no domínio da política agrícola e quais os objetivos e compromissos que se assumem. Sem isso, navega-se sem bússola para compreender e ultrapassar as desigualdades entre territórios e entre agricultores. Apelo finalmente a um sistema de decisão e gestão da política agrícola mais aberto, participado e descentralizado. A agricultura é a atividade económica e social mais enraizada em todo o território do continente. As regiões onde se insere apresentam enorme diversidade de necessidades e potencialidades. Por todo Portugal, há muitas competências e vontades de dar um maior contributo ao desenvolvimento agrícola e rural. É necessário dar a palavra às pessoas que residem e trabalham nas várias regiões agrárias, e não só a palavra. É necessário dar-lhes o poder de participar nas decisões, por imperativo democrático, mas também porque é a atitude sensata e inteligente. E há uma instituição pública que tem em especial o dever, a legitimidade e a capacidade, não só para garantir que esta auscultação às regiões se realiza, mas também para mobilizar de modo mais ativo e descentralizado as energias e saberes de cada uma delas. Essa instituição é a Assembleia da República, para quem neste momento volta a apelar. E assim termino. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor Francisco Cordovil. Não sei se o professor Dr. Raul Jorge ou o Dr. Tito Rosa querem complementar. Ainda temos tempo. Sim, Dr. Tito Rosa, tem a palavra. Não estamos a ouvi-lo. Está sem som. Já estão a ouvir? Sim, em perfeitas condições. Muito bem, então bom dia a todos. Eu gostava de referir apenas 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, que a minha vivência no âmbito da Comissão é muito curta, uma vez que a Comissão criou-se em 2017 e eu pedi admissão em 2018. Gostava de referir que o motivo primeiro da minha admissão foram razões pessoais, embora essas foram facilitadas também pelo fraco desempenho da Comissão, desde logo pela sua estrutura, do meu ponto de vista, era errada, visto que juntava governo, corporações e peritos, que não era um ambiente mais favorável à discussão, e porque naquele ano, pelo menos no tempo em que eu pude participar, a Comissão não serviu rigorosamente para nada, senão uma plataforma de informação que o governo e as instituições públicas utilizavam sobre os processos negociais em curso nessa instituição que é a Comissão Europeia. Depois desta nota, eu gostava de referir que, tendo abandonado as funções, digamos, de servidor público ao fim de 40 anos, vejo-me agora envolvido nesta participação enquanto cidadão. E porquê é que o faço? Faço porque é necessário mudar o paradigma e assumir um compromisso com uma mudança no âmbito da definição das políticas de apoio à agricultura e ao mundo rural. E é necessário não o fazer de um ponto de vista de ruptura, mas de um ponto de vista de iniciar um processo de mudança com sustentabilidade, porque a atual situação que se desenha que possa vir a ser continuada no próximo futuro, se não houver maior participação, vai continuar a não garantir aquilo que são os princípios que, do meu ponto de vista pessoal, e enquanto profissional durante muitos anos nesta matéria, do meu ponto de vista pessoal, devem ser assegurados. Desde logo, a equidade no acesso aos bens públicos. Isso pressupõe que se abandone perspectivas como antiguidades históricas ou requisitos de dimensão. E, em segundo lugar, a razoabilidade e racionalidade na aplicação desses dinheiros públicos, o que pressupõe que se adotem medidas de incentivo que sejam realmente proporcionais e razoáveis, e não generosas como são hoje em dia em muitos casos, e que são, do meu ponto de vista, uma ineficiência total da utilização dos recursos públicos. E, em terceiro lugar, a garantia de resultados e de retorno aos investidores. Os investidores somos nós, somos todos os contribuintes que investem nestes programas com vista que eles nos forneçam resultados em termos de produtividade, mas em termos de sustentabilidade. E, nesse sentido, nós temos que exigir que os incentivos que são atribuídos, seja sob a forma que sejam,
tenham um retorno para a sociedade portuguesa, não sejam apenas vistos como um apoio direto aos agricultores para a sua sobrevivência. Tem que ser mais do que isso. Tem que garantir aos consumidores e aos contribuintes aquilo que eles exigem para a sociedade de hoje em dia, nomeadamente a sustentabilidade ambiental, que é uma questão bastante importante, como sabem. Estes são, digamos assim, as motivações próximas que me levaram a acompanhar de mais de perto este esforço. Termino dizendo o que é que espero da Assembleia da República e porque é que estou aqui também a participar. Eu espero que a Assembleia da República consiga romper aquilo que é tradicional, consiga duas coisas. O primeiro, que através da sua projeção, naturalmente no âmbito do espaço público português, influenciar a opinião pública com a necessidade da mudança. A segunda é que rompa com uma situação que é recorrente há muitos anos, de que a política é definida em acordos diretos entre os governos e as corporações, e ainda assim de forma desigual, e as corporações do setor. Não, se são os contribuintes que financiam a PAC, são os contribuintes que devem também participar de outras formas na discussão de quais são os princípios e os instrumentos dessa própria PAC. Muito obrigado, sim. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado pelas suas palavras. Se não houver mais nenhum dos intervenientes a querer complementar... Sim. Professor... Eu suponho que me estão a ouvir? Sim, em perfeitas condições. Muito bom dia. Eu não, apesar de muito que já foi dito pelos meus colegas, não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os restantes deputados e, naturalmente, agradecer o convite para participar nesta audição, que me dá também a oportunidade para explicar em breves palavras, digamos assim, a minha posição relativamente à preparação deste PEPAC. Como já foi dito, e não vou alongar-me para não me repetir, eu suponho que realmente sabemos todos que as revisões da política agrícola comum constituem, do meu ponto de vista, uma oportunidade excelente para corrigir erros que esta política claramente foi acumulando ao longo dos anos, à medida que se foi ajustando aos diferentes contextos sociais e económicos porque atravessou a Europa e os seus Estados-membros. Seriam, portanto, uma oportunidade importante para corrigir esses erros, infletindo um modelo de política que se tem mostrado muito desigual e até promotora contrária à coesão territorial dos diferentes Estados-membros. Ao contrário disso, desde há muito que percebi, desde que ao longo dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento, desde 2017, fui percebendo que, mais uma vez, o debate em torno deste PEPAC, concretamente, e da PAC em geral, em lugar de assentar em diagnósticos territorializados, regionais, atendendo à grande diversidade do nosso território, identificando necessidades e potencialidades desses territórios que depois os instrumentos deveriam promover e resolver. Em lugar disso, o debate, mais uma vez, e infelizmente isto repete-se sempre que há uma revisão da política agrícola comum, o debate, mais uma vez, circunscreve-se, de facto, a uma contabilidade de ganhos e perdas dos beneficiários históricos desta política e na forma como os velhos e novos instrumentos propostos pela União Europeia podem ser articulados no sentido de compensar essas perdas dos ditos beneficiários históricos. Como já foi dito, portanto, o debate fica muito circunscrito a esta questão e perde-se, como digo, uma grande oportunidade de transformar a política agrícola e a sua aplicação em Portugal, uma política importantíssima pelo seu âmbito e pelo volume de recursos financeiros que envolve, perde-se essa oportunidade de criar uma política que seja mais justa, mais equilibrada, promotora das agriculturas, da sua viabilidade económica e social, num quadro de sustentabilidade ambiental, no quadro das alterações climáticas, para as quais a política pode ter também um papel importante,
no quadro da preservação dos recursos naturais, como é o solo e a água e a preservação da biodiversidade, enfim, num conjunto e fundamentalmente, e por fim, e não podia esquecer, relativamente à coesão do território, uma vez que sabemos que largas faixas do território nacional, nomeadamente do interior, centro e norte, são sistematicamente esquecidas por esta política. Portanto, perde-se esta oportunidade, dada esta orientação metodológica que é seguida, o método de trabalho que é seguido sistematicamente, desperdiçando inclusivamente a grande margem de manobra que o Estado-membro tem para ajustar essa política ao seu contexto. Termino com já foi dito o que aconteceu após a nossa saída do grupo de acompanhamento, do grupo de peritos. Naturalmente continuamos preocupados com o caminho que seguem este PEPAC e daí termos, constituído este grupo, como foi dito pelo colega Cordovil, que, no fundo, tem como último motivo promover a participação cívica, na qual, como também já foi dito, a Assembleia da República tem um papel importante e nós, termino com isto, esperamos exatamente que os senhores deputados exerçam esse importante papel no sentido de levar, de alargar o debate da sociedade e, ao mesmo tempo, de levar a que os responsáveis governamentais, nomeadamente o Ministério da Agricultura, corrija o caminho seguido até aqui e aproveita esta oportunidade para elaborar um PEPAC que de facto responda aos reais interesses e ao interesse público do país. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Raul Jorge. Fica assim concluído este primeiro bloco. Dou então agora a palavra ao Sr. Professor Dr. António Covas. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Professor. Sr. Professor, não estamos a ouvi-lo, está sem som. Estou. Está sem som. Sim? Sim, agora já conseguimos ouvir. Pronto. Antes de Então, mais, queria cumprimentá-lo. Um bom dia e desejar... Sim. Eu também, já há algum tempo não nos vemos. É verdade. É verdade, não é? Noutras funções. Noutras funções. Bom dia a todos, mais uma vez, ao Sr. Presidente e aos seus deputados. Também um cumprimento aos meus colegas da chamada coligação, não é? Ora bem, eu acho que o essencial já foi dito. Eu tenho aquele vício horrível de gostar de falar mais do futuro do que do passado, não é? E por isso eu julgo que quase tudo o que já se disse em matéria da reforma da PAC tem a ver com direitos históricos da PAC. Aliás, o colega Raul Jorge já o disse. Eu preferia falar sobre os direitos do futuro, não sobre os direitos do passado, mas sobre os direitos do futuro. Isto, eu entendo que é fundamental discutir, digamos, a tecnologia do primeiro pilar e a redistribuição das ajudas diretas do primeiro pilar. Mas, para eu fazer essa redistribuição das ajudas do primeiro pilar, eu tenho que ter modelos alternativos e complementares, quer de produção, quer de gestão, para fazer a transferência, digamos, pacífica dessas ajudas. Porque se ao longo da década de 2030 não tiver essas alternativas e essas agriculturas complementares, eu transfiro as ajudas para onde? As ajudas, isto pode ser um monumental bluff. Esta discussão à volta de um discurso, digamos, histórico sobre as ajudas da PAC, pode dissimular, pode ocultar um outro discurso que provavelmente nenhum de nós gostará, que é o sistema que está instalado recuperar essas ajudas por via de simples candidaturas. Eu não gostaria que tudo isto se limitasse a ter um provedor das ajudas em cima, um beneficiário em baixo e depois
uma série de assessorias intermediárias que fazem as ligações entre quem está em cima e quem está em baixo. E tudo isto fosse uma questão de concursos, atribuição de ajudas e gestão de subsídios. Quer dizer. Ora, numa década, justamente numa década, em que o futuro é mais importante que o direito histórico, digamos, da PAC. Porque não se esqueçam, entre o Acordo de Paris de 2015, entre o Pacto Ecológico Europeu, entre a estratégia da biodiversidade, entre a estratégia da floresta, nós temos aqui uma década pela frente em que não se trata apenas de gerir modelos existentes. Nós temos que gerir mudanças paradigmáticas no campo português, como eu gosto de chamar. E, portanto, era isso que eu chamava a vossa atenção. Há um discurso oculto, dissimulado, que não está em cima da mesa, que a Comissão de Acompanhamento nunca discutiu. Por isso eu senti sempre uma decepção enorme com essa Comissão de Acompanhamento. Porque se quiserem saber em detalhe aquilo que eu penso sobre o discurso do futuro da reforma da PAC, são 5 ou 6 questões muito simples que eu passo a enunciar. Por exemplo, em 2030, que tipologia de agriculturas queremos nós ter em 2030? Queremos, ou podemos, ou desejamos, mas temos que ter um roteiro para... Primeiro temos que concordar em que agriculturas plurais queremos nós ter, e depois ter um roteiro para lá chegar. Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão, em 2030, qual é o estado dos chamados materiais raros da nossa agricultura? Como já aqui foi dito. Em 2030, como é que está o solo? E como é que está a água? E como é que estão as bioenergias? E como é que está a biodiversidade? E como é que estão os sistemas, os serviços de ecossistema? Como é que eles estão em 2030? Nós vamos, eu digo isto porquê? Por uma razão muito simples. Vamos reproduzir o modelo existente no Alentejo neste momento, entre o perímetro do Mira e o perímetro do Alqueva, com as superagriculturas intensivas pelo meio. Vamos repetir isso no resto do país. Vamos dar condecorações aos grandes empresários do Baixo Alentejo para eles depois nos abandonarem uns anos mais à frente? É isso? Portanto, esta segunda questão é fundamental. Nós temos que encontrar um mediador, um intermediário, um regulador para impedir que isto aconteça. Mas depois um terceiro ponto que é fundamental. Sobretudo estou a pensar nos jovens que saem das escolas superiores agrárias e das universidades, que é o seguinte: que estratégia de rejuvenescimento queremos nós fazer para a próxima década? Quem são os empresários do ano 2030? Sim, quem são os empresários do ano 2030? E o que é que nós vamos fazer para, profissionalmente, dar uma saída aos nossos licenciados das escolas superiores agrárias e das escolas profissionais agrícolas e das universidades? O que é que nós queremos fazer nessa matéria? E como é que as escolas superiores agrárias, por exemplo, estou a pensar nelas, que tipo de contratualização os seus centros de investigação podem fazer com o PEPAC? Nada disto é discutido. E uma quarta questão. Em que medida a agricultura portuguesa, em 2030, que balanço é que nós vamos fazer em 2030 e perguntar qual foi o seu contributo para o emprego, para a coesão social e para a coesão territorial? Sabemos alguma coisa sobre isso? Temos algum cenário à nossa frente? Não temos nada. Não temos roteiro. Não temos nem sequer GPS nós temos para fazer essa caminhada, uma espécie de peregrinação até 2030 que nós temos que fazer. E depois uma quinta questão. Não esqueçam que esta década é uma década das chamadas grandes transições. E isto é uma consequência inevitável. É que vão acontecer, inevitavelmente, muitos efeitos assimétricos sobre a agricultura portuguesa. E não só, mas sobretudo sobre a agricultura portuguesa. Portanto, as várias regiões agrícolas do país não vão sentir os efeitos das grandes transições da mesma forma. E eu pergunto, quem monitoriza esses efeitos assimétricos? Quem é que antecipa esses efeitos assimétricos? Quem é que corrige esses efeitos assimétricos? Não sabemos. Reparem bem, o estado lamentável em que se encontram as direções regionais de agricultura. Então nós vamos atravessar a década com as atuais direções regionais de agricultura? É impensável. O que é que nós queremos fazer das direções regionais de agricultura?
E, finalmente, há uma outra questão que me preocupa sobremaneira. É que quem é o regulador acreditado que nós vamos criar no setor agroalimentar para fazer esta longa transição de 10 anos? Quem é o regulador? A direção regional pode ser um regulador, mas é um regulador de um outro tipo. Quando eu penso nas grandes cadeias agroalimentares globalizadas, não estou a pensar nas direções regionais de agricultura como regulador. Falta no setor agroalimentar um regulador acreditado para impedir que haja uma desigual distribuição de rendimentos no interior das cadeias agroalimentares. Não esqueçam que na próxima década nós vamos assistir à financeirização da agricultura portuguesa, ou do agroalimentar português. Nós não vamos ter o investidor clássico que tínhamos há algum tempo atrás. Nós vamos ter os fundos de investimento e o capital de risco por detrás das agriculturas da próxima década. E, portanto, nós vamos assistir à financeirização. E sabe o que é que vai acontecer? Uma coisa muito simples. Nós vamos ter uma espécie de compromisso dissimulado entre as grandes empresas de consultadoria financeira, vão ser uma espécie de testas de ferro dos fundos de investimento, e essas empresas de consultadoria vão fazer uma espécie de grande compromisso com as agências imobiliárias do universo fundiário, e estas duas entidades, consultoria financeira e agências imobiliárias do fundiário, vão ser os grandes reguladores do sistema e vão nos pôr a nós, poderes públicos, academias, completamente à margem do que vai acontecer. Não tenham qualquer dúvida sobre isso. A financiarização do agroalimentar português vai acontecer. Se nós não fizermos nada, evidentemente. Se nós não fizermos nada. Porque eu chamei isto o chamado sistema AAA, o sistema do AAA, Agricultura, Alimentação, Ambiente. Portanto, é o sistema que vai ser globalizado, que já está globalizado e que se vai acentuar. É o chamado sistema superintensivo. Se nós quisermos reproduzir o sistema superintensivo pelo país todo, só temos que não fazer nada. Basta não fazer nada. E isso acontece naturalmente. Mas depois há dois outros sistemas de ocupar a terra e digamos, a economia rural, que é o que eu chamo o sistema ICT, que é o sistema da inteligência coletiva territorial. Nós falamos em centros de investigação, em incubadoras, em espaços de coworking. Temos tudo, temos a digitalização ao nosso serviço, temos as plataformas, temos as aplicações, e nós não temos nenhuma solução para aquilo que eu chamo de inteligência coletiva territorial, para ocupar o espaço de outra maneira. Nós vamos fazer a eterna ocupação do espaço através de uma usurpação da propriedade. Então, e a inteligência coletiva territorial? Somos burros ou somos inteligentes para ocupar o espaço? Nós temos. Repare, se calhar nenhum outro país terá tantas instituições de ensino superior distribuídas pelos territórios. Nós temos instituições de ensino superior em cada capital distrito. Já repararam nisso? Em cada capital distrito. Nós temos serviços regionais bem distribuídos pelo país. Nós temos câmaras em todos os países, em todo o país. Portanto, nós temos estruturas associativas espalhadas pelo país. E, no entanto, todas estas estruturas têm pouca inteligência coletiva territorial. Eu dou-vos um exemplo muito simples. O que é que eu faço de uma área integrada de gestão de paisagem? Agora foram criadas 47 áreas integradas de gestão de paisagem. Pode esse conceito servir de inteligência coletiva territorial? Eu acho que pode e deve. Como é que eu utilizo esse conceito? Área integrada de gestão paisagística, como aliás o conceito de condomínios da aldeia, que é outro conceito que está na lei. Como é que eu uso esses conceitos para dinamizar a inteligência coletiva dos territórios? E então eu passaria a ter um subsistema completamente alternativo ao primeiro que eu disse. Agora com aquilo que eu chamo os geossistemas do território. O SAL, que é os sistemas agroalimentares locais, o SAF, que é os sistemas agroflorestais, o SAP, que é o sistema agropaisagístico, e o SAT, que é o sistema agroturístico. Portanto, nós temos, olhando para, como dizia o arquiteto Ribeiro Teles, olhem para a paisagem global, façam subsistemas da paisagem global e vocês vão ver que as agriculturas aparecem naturalmente.
por via das chamadas unidades de paisagem. Portanto, esse é outro mundo, esse é outro universo que eu gostaria de ver discutido. As figuras dos conceitos já estão na lei. E, finalmente, há um terceiro campo. Portanto, há o primeiro que é mais financeiro, há este que é mais territorial, e há um terceiro que é mais comunitário, que é aquilo que tecnicamente se chama agricultura acompanhada pela comunidade. AAC, agricultura acompanhada pela comunidade. É o terceiro, digamos, sistema em termos de modelos de produção e gestão. A agricultura acompanhada pela comunidade. Nós podemos ter hoje a agricultura urbana, ou a agricultura periurbana, ou os logradouros urbanos, ou, se quiserem, os mercados de proximidade, os mercados locais, ou os circuitos curtos de comercialização. Há aqui um mundo à volta, na periferia, naquilo que se poderia chamar a cintura verde, aquilo que os arquitetos paisagistas denominam como a estrutura ecológica municipal. Hoje, por exemplo, as CIMs, as comunidades intermunicipais, podiam criar parques agroecológicos urbanos. E a agricultura, que costuma estar na periferia, estaria dentro do espaço da comunidade interurbana. Percebem? A agricultura passaria para dentro da comunidade interurbana, através da construção desses parques agroecológicos. Isto é um mundo enorme que está à nossa frente. E nós não exploramos nada disto. Portanto, nós estamos apostados na gestão dos direitos históricos, na redistribuição das ajudas, digamos, em circuito fechado praticamente. E aquilo que chamam os direitos do futuro, dos jovens, dos desempregados, os direitos do ambiente e da natureza, tudo isso fica oculto, dissimulado em pequenas reflexões de bastidores, enfim, com aquela cortesia que se usa nestas circunstâncias. Mas é uma pena, sabe? É uma pena. E tudo isso explica a razão pela qual eu saí tarde, devo dizer, devia ter saído muito mais cedo, mas saí tarde. E, entretanto, em 19 passei à aposentação, vejam bem. Em 2019 passei à aposentação. Portanto, é natural, as minhas prioridades, entretanto, mudaram, mas eu continuo a olhar, estou como aos meus colegas, continuo a olhar preocupado e não gostaria que depois de 2 décadas perdidas, praticamente perdidas em termos de crescimento da economia portuguesa, nós acrescentássemos uma 3ª década perdida, justamente no momento em que há rios de dinheiro despejados sobre os nossos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Covas. É sempre bom vê-lo com esse fulgor e essa energia, mesmo na situação de aposentado, que não se fez notar. Muito obrigado a todos. Vamos então agora, como é do vosso conhecimento, passar aqui à fase de interpretação e de comentários e de colocação de algumas questões, se for essa a vontade dos diversos grupos parlamentares, e depois, naturalmente, poderão responder. Começa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, autor do requerimento, e, como sabe, tem 6 minutos para colocar questões. Muito bem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tem acompanhado de perto o debate sobre a política agrícola comum e temos feito propostas regularmente aqui na Assembleia da República e assim vamos continuar a fazê-lo. Porque sabemos que, apesar dos tempos e das urgências se intrometerem, este processo é de longo alcance. E preocupa-nos de sobremaneira o facto de todo o debate em torno da PEPAC do PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, sofrer de uma enorme opacidade e de falta de envolvimento por parte das organizações locais, dos territoriais, profissionais, académicas, etc. E hoje ainda não temos quem conduz este processo, portanto o Governo, ainda não nos sabe responder, ou pelo menos ainda não os tornou públicas, as respostas às várias questões que foram aqui colocadas nas intervenções dos vários peritos, em especial do professor António Covas, agora no final, não é? Sobre qual o futuro que queremos e em função de que futuro é que se vai desenhar a aplicação dos 10 mil milhões de euros, que são a principal fatia para responder
aos desafios das alterações climáticas na década decisiva, que são os próximos 10 anos, em que é necessário reduzir mais de metade das emissões de gases com efeito de estufa e adaptar o território a muitos efeitos que já são incontornáveis e que se farão sentir de forma assimétrica, como aqui foi bem explícito. Que problemas concretos se propõe o Governo a resolver em cada território através da política agrícola comum? Que problemas são esses que se pretendem resolver? E de que forma se pretende resolver esses problemas concretos? De que forma é que a política agrícola comum vai responder a cada um deles? Até hoje sabe-se zero sobre este assunto. E o Governo já anunciou que no final do ano tem de entregar este plano estratégico na Comissão Europeia. Por isso resta-nos menos de 3 meses para garantir o processo participativo e para garantir que esse plano estratégico realmente responda ao interesse público, e só há uma forma dele responder ao interesse público, é tornando-o transparente e possibilitando o envolvimento das diversas organizações da sociedade civil e até da própria Assembleia da República, que, diga-se de passagem, que também não tem tido acesso a essa informação. E o desafio das alterações climáticas coloca uma urgência muito maior do que aquela que tínhamos até ao momento. E aquilo que sabemos do passado, como se dizia há pouco, é que temos uma política agrícola comum assente em rendas de direito histórico, são rendas fundiárias, assenta-se num grande nível de exclusão, com mais de 40% dos agricultores a serem excluídos de forma assimétrica também em todo o território e, muito particularmente, dentro dos 60% que são abrangidos pela política agrícola comum, há 2% que concentram 1/3 da totalidade dos apoios públicos. E esta é certamente uma realidade que não responde ao interesse público, não respondeu no passado e muito menos responderá aos novos desafios de futuro que se estão a colocar. E por isso o Bloco de Esquerda apresentou recentemente aqui na Assembleia da República e foram aprovadas várias medidas constantes de um projeto de resolução, onde se propunha não o fim do histórico, como o Governo entende fazer no final do próximo quadro comunitário, mas no imediato, para que os apoios não dependam de um histórico de produção que resulta dos anos 90, e que se trave também a transferência entre pilares que está anunciada para reduzir o financiamento do Programa de Desenvolvimento Rural, transferindo verbas para os pagamentos diretos, o que significa disponibilizar ou facilitar o acesso às verbas a quem já vive de rendas fundiárias. E propomos também a inclusão do fator trabalho, medida essa que neste caso foi chumbada aqui na Assembleia da República, além de incluirmos também e de propormos que as medidas agroambientais sejam geridas e desenhadas para obtenção de resultados e com monitorização permanente. Todas estas medidas, obviamente, não podem ser concretizadas sem o reforço dos meios do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente, que estão bastante depauperados. Bem sabemos que continuam a reformar-se mais pessoas do que aquelas que são contratadas de novo e isso torna insustentável a aplicação de uma política agrícola comum e de políticas agrícolas que, em geral, sejam alicerçadas na realidade dos territórios e de base democrática. É por isso necessário fazer esse reforço. E queria deixar, por fim, algumas questões. Primeiro, se todos os peritos presentes concordam com a necessidade de incluir o fator trabalho entre as medidas, no interior da política agrícola comum e das suas medidas, como fator redistributivo e de justiça social e territorial. Se consideram que esse fator trabalho tem condições para ser incluído e se devia ser incluído já no período de transição, isto é, na aplicação de verbas até 2023. E questionar-vos também, porque sabemos que os beneficiários organizam-se e as entidades que têm beneficiado da forma como o sistema está desenhado também se organiza. Sabemos que os pedidos únicos de 2021 já chegaram todos ao IFAP, que existem cerca de 600 mil hectares de terras não cultivadas que se candidataram à agricultura biológica. Muitas delas são migrações da produção integrada para a agricultura biológica.
O Governo, já o questionámos sobre o assunto, mas a Ministra não nos respondeu se vai aceitar a entrada destes 600 mil hectares em subsídios da agricultura biológica, esgotando os apoios para esta medida, como já o fez no passado com a produção integrada, e também já está anunciado que os pagamentos do pedido único decorrerão até dia 29 de outubro. Portanto, a Ministra da Agricultura vai ter de decidir se até dia 29 de outubro vai fazer uma transferência para beneficiários de mais de 600 mil hectares de agricultura biológica. Vocês, peritos, concordam com esta forma de delineamento? Que ação consideram que o Governo deveria ter para que as coisas aconteçam de outra forma? E para o Bloco de Esquerda, isto trata-se de um assalto a dinheiro público que devia ter outras finalidades, em especial do ponto de vista agroambiental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Dr. Francisco Cordovil, bem como o professor Dr. Raul Jorge, o professor Dr. António Covas e o professor Dr. Tito Rosa. Não devia começar pelos títulos, porque agora tive que os repetir para não deixar ninguém por cumprimentar como nos devidos termos e merecidos termos. Dito isto, o PSD, como sabem, aliás, desde há muito que está preocupado com as questões da PEPAC, inclusive tendo sido o grande motor na realização da audição pública, que aliás os senhores professores fizeram referência nesta fase inicial, onde tentamos discutir abundantemente as questões do plano estratégico da nova PAC, porque realmente a próxima década, aliás, esta década, permita uma correção, será inexoravelmente marcada por aquilo que for o futuro da negociação da PAC. Também vemos com grande preocupação, aliás, uma das preocupações que aqui nos foi sendo transversal em todas as intervenções, o facto de já estarmos em outubro e ainda não conhecermos os mecanismos exatos e a proposta portuguesa para a nova PAC. O PSD está muito preocupado com essa situação porque, como nos diziam aqui nas intervenções iniciais, julgo que o professor Raul Jorge, se não foi, peço-lhe desculpa, que nós estamos a 3 meses daquilo que devíamos estar há 1 ano e meio. E, portanto, o fazer à última hora, no último minuto, as coisas raramente se fazem bem, porque depressa e bem há pouco quem, e o que nos vem habituando este Governo é que nem depressa e bem, nem devagar e bem, e, portanto, ainda mais preocupados ficamos. Dito isto, também permitam-me, nós fomos acompanhando aquilo que vai sendo as vossas posições públicas, aquelas que nos fazem chegar também, e também os motivos que nos levaram à admissão. Mas concordando aqui muito com aquilo que disse o professor António Covas, o PSD prefere falar do futuro do que ficar agarrado ao passado, porque é do futuro que temos que falar e o novo plano estratégico da PAC tem a ver com o futuro. E, portanto, falando de futuro, gostava de deixar algumas preocupações do PSD e também algumas considerações. Primeiro, relativamente à questão dos direitos históricos, professor António Covas, permita-me que lhe diga que concordo consigo. Nós poderemos estar a querer acabar imediatamente com o regime e, com isso, criarmos um vazio e, portanto, uma ineficiência absoluta deste pacote financeiro plurianual, de forma a que ele não chega ao território apenas porque, por questões ideológicas, se quer acabar com o regime de um dia para o outro, ou por questões de agenda mediática, ou o que quer que seja. Sendo que nós temos que ser sempre muito cautelosos e previdentes naquelas são as posições que tomamos relativamente às matérias do território e da agricultura. E passando, dito isto, quero passar ao segundo ponto de preocupação, que é precisamente o território. O território português, e todos somos unânimes nessa consideração, tem uma série de especificidades, aliás, à semelhança dos países da orla mediterrânica e idiosincrasias, pelas suas características, quer de clima, quer de território, quer de solo, todas as suas características são diferentes daquela que é a realidade da Europa do Norte. E, portanto, é com bastante preocupação que o PSD, por vezes, vê que se tenta tratar os territórios como se de uma única realidade se tratasse. Basta atentarmos àquela que é a questão climática,
O clima de uma Europa do Norte não é propriamente o clima mediterrâneo e, incomparavelmente, temos características diferentes e, portanto, as abordagens têm que ser diferentes. E nós não temos visto este governo preocupado com aquelas que são as características específicas do nosso território, bem como as necessidades do nosso território, bem como as abordagens ao nosso território. E até ao facto de, sendo nós um território tão pequenino, termos características absolutamente diferentes se formos, enquanto percorremos o marco número 1 do Melgaço até ao nosso Algarve, passando pela Madeira e pelos Açores, onde as necessidades e aquelas são as especificidades territoriais e da necessidade também de abordagem são bem diferentes. Passamos de climas úmidos para climas quase desérticos, para climas semitropicais. E, portanto, é disto que nós temos que falar quando estamos a tratar daquela que é a questão de Portugal. E gostava que me pudessem dizer quais acham que deviam ser as abordagens específicas para os territórios mediterrâneos, fazendo este desligamento também daquelas que são as nossas características muito especiais em relação ao resto da Europa. Mas também, para além desta preocupação, também vemos algumas preocupações que vêm especialmente do chamado Pacto Ecológico Europeu. Naturalmente que aquela que é combate às alterações climáticas é um combate de todos. No entanto, também vemos com muita preocupação a forma como se está a tentar fazer uma transição, se é que se pode chamar transição, é um salto abrupto de um regime para o outro. E com isto, fazendo jus àquela que é uma expressão que o Governo gosta muito, não deixar ninguém para trás, estamos a deixar milhares e milhares e milhares e milhares para trás, porque apenas permitimos que aqueles que sejam mais competitivos, mais jovens e mais resilientes consigam acompanhar estas grandes mudanças, quando a realidade da nossa agricultura é uma realidade em que a média dos nossos agricultores tem mais de 65 anos e, portanto, se não olharmos para esta especificidade, podemos ficar, permitam uma expressão, em muito maus lençóis. E, portanto, vemos com grande preocupação a consagração imediata de 25% para o modo de produção biológico, bem como a redução de 20% dos adubos inorgânicos, que há aqui uma espécie de agenda contra tudo o que seja fitofármacos, mesmo sendo que nós somos dos países que usa menos fitofármacos na nossa agricultura. Mas também vemos com grande preocupação aquilo que pode ser os grandes desequilíbrios na balança comercial portuguesa. E, finalmente, também, aquilo que tem sido um grande ataque aos modos tradicionais da agricultura, bem como aquela que nos parece ser também uma agenda contra a indústria agropecuária e todo o setor agropecuário. Está-se a transformar o agropecuário numa espécie de bicho-papão das alterações climáticas, com que o PSD não pode, de maneira nenhuma, ser conivente ou cúmplice com essa agenda. E, portanto, gostava também que nos dissessem os comentários quanto àqueles que são o futuro em termos do agropecuário, em termos do setor leiteiro e tudo aquilo que tem a ver com a indústria da pecuária. E, finalmente, numa última nota mesmo, nós entendemos que todos os tipos de agricultura têm que ser com as suas especificidades e todos eles têm que ter uma abordagem e têm que ter uma atenção especial, quer o latifúndio, quer o minifúndio, quer o pequeno agricultor, quer o agricultor de subsistência, mas também o empresário do agronegócio, o chamado agronegócio. Porque o PSD não pode aceitar de bom grado que se trate aquilo que é produção, que é a indústria, como sendo o inimigo a atacar, porque é isso que faz de nós um país pobre, cada vez mais pobre, menos competitivo e com a balança comercial cada vez mais deficitária. E, portanto, nós entendemos que todos os tipos de produção têm o seu lugar, têm que ser protegidos e não há bichos-papões. O agronegócio não é bicho-papão, é sempre mais um elemento fundamental na cadeia, na agricultura e naquele que é o desenvolvimento sustentável de um território. E desde já agradeço as vossas respostas a terem vindo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De agradecer, em primeiro lugar, ao professor Francisco Cordovil, ao professor Raul Jorge, ao professor António Covas e ao professor Tito Rosa participarem nesta audição e virem expor os vossos entendimentos e as vossas posições. E, por outro lado, também acho que é justo
fazer uma referência e um agradecimento também a vossa participação no tempo em que acharam que seria o adequado no painel de peritos da Comissão de Acompanhamento da PAC. Com certeza, toda a ajuda de todos os peritos, de todas as organizações, é muito bem-vinda para um plano estratégico da PAC mais justo, mais equilibrado em todo o país. E, portanto, e acho também que devemos, e temos esse dever, de ouvir todos aqueles que queiram participar e dar os seus contributos para um novo plano, o plano estratégico da política agrícola comum. Dizer-vos que, e porque acho que é necessário fazer esse ponto de situação, sabermos que o acordo da revisão da reforma da PAC foi alcançado em junho deste ano, reforma alcançada por um grande trabalho da Presidência Europeia da Comissão da União Europeia, um grande trabalho da Sra. Ministra da Agricultura e, portanto, não estamos a falar de há muitos anos atrás, estamos a falar de em junho passado. E, portanto, é importante situar isto em termos de tempo. Bem sei que o calendário apresentava uma fase de consulta alargada do plano estratégico em agosto, mas também, e pegando nas palavras da Sra. Deputada Emília Cerqueira, depressa e bem, não há quem. E, portanto, estamos a falar de um plano estratégico que vai definir a estratégia nos próximos anos e, portanto, não podemos esperar que em junho se alcance um acordo europeu, que ainda não está sequer aprovado no Parlamento Europeu e, portanto, não podemos esperar que em agosto apareça um plano totalmente completo, totalmente debatido, estudado, retificado e, portanto, as coisas demoram efetivamente o seu tempo e consideramos que, com certeza, o Ministério da Agricultura está aí bem neste momento a trabalhar na sua revisão final, está aí bem a preparar, e é público, a sua consulta alargada para o próximo mês de outubro, novembro, já estamos em outubro, mas novembro, com posterior consulta alargada a todos aqueles que queiram participar e são todos, de facto, bem-vindos nessa consulta. Dizer-vos que o Partido Socialista recebeu aqui no Parlamento a coligação cívica participar no PEPAC e com muita atenção tomámos boa nota daquilo que nos foi transmitido e dizer também que tive a oportunidade de transmitir nessa reunião que partilhamos com grande parte das preocupações referidas na reunião. O Partido Socialista partilha de grande parte das preocupações. Sabemos daquilo também que têm sido as audições nesta Casa ao Ministério da Agricultura, que o Ministério da Agricultura partilha também, em grande medida, das preocupações que foram aqui trazidas e, portanto, as coisas estão a decorrer na forma como se têm que decorrer. Com a transparência garantida, ao contrário daquilo que aqui foi referido, é claro no despacho que regulamenta, que define o Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum, aquilo que é o painel de peritos, aquilo que é a Comissão de Representantes, o conceito e o âmbito de órgão consultivo para a definição da política estratégica da política agrícola comum, do plano estratégico da política agrícola comum e, portanto, dizer-vos que, com agrado, com atenção, acolhemos as preocupações que foram aqui transmitidas. Da nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha e participa no trabalho de construção da PEPAC. Aliás, esta Casa, em abril deste ano, fez uma boa reunião com muitos participantes, alguns deles o Sr. Professor Cordeville e outros participantes nessa reunião, muito proveitosa, para participarmos também e darmos os nossos inputs no plano estratégico da PAC. Por outro lado, cá estaremos para executar também a nossa função de fiscalização da ação governativa, estando nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convictos que o Ministério da Agricultura tem agido com total transparência e atendendo aos equilíbrios necessários. Equilíbrios que aqui já foram referidos nesta sessão, equilíbrios entre
o setor, entre as associações representativas, entre o painel de peritos, consultando a Comissão de Acompanhamento, que reuniu em abril. Em junho tivemos a aprovação da nova PAC e, portanto, estamos no calendário normal para voltar a reunir a Comissão de Acompanhamento, para envolver todos, peritos, associações representantes e, em conjunto, em diálogo, construirmos um melhor plano estratégico da PAC. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, queria, antes de iniciar a minha intervenção, solicitar ou que os serviços me liguem aqui, porque eu não tenho disponibilidade aqui do computador. Eu, estando aqui na sala, não tenho disponibilidade do computador aqui da Câmara, ou então a Câmara que está sempre a fixar o Sr. Presidente, se pudesse fixar aqui também para o nosso lado, porque sou eu que estou a intervir. É aquela? Mas naquela que é a emissão que está em direto, aparece sempre o mesmo canal. Julgo que não está a aparecer. Também não tenho... agora já tenho aqui disponibilidade. Muito obrigado. Quero cumprimentar, antes de mais, os senhores professores doutores Francisco Cordovil, Raul Jorge, António Covas e Tito Rosa. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestaram. De facto, deixaram aqui posições muito claras relativamente àquilo que é as preocupações que apresentam para a política agrícola comum. E eu, tendo em consideração aquela que foi a intervenção agora do Sr. Deputado João Nicolau relativamente a querer justificar o injustificável, não posso deixar de iniciar por aqui, porque, de facto, este plano estratégico da política agrícola comum deve responder às necessidades que Portugal tem, ou seja, Portugal tem e deve saber que agricultura quer, que futuro dar à sua agricultura, que interesses deve defender e, portanto, é neste plano estratégico que deve estar vertido e não tem nada que estar dependente daquela que é a aprovação de um acordo que já foi feito em julho. Aliás, deixar bem claro que a Sra. Ministra preocupou-se mais em conseguir esta medalha de bom desempenho durante o exercício da presidência do Conselho da União, durante os seis meses em que Portugal presidia o Conselho, preocupou-se mais com isso do que ter uma boa política agrícola comum para Portugal, para os agricultores, que sirva e responda às necessidades nacionais de soberania alimentar, e isto, de facto, isto é que é preocupante. Aquilo que aqui ficou expresso agora pelo Sr. Deputado João Nicolau foi que, de facto, existe uma submissão absoluta e completa por parte do Governo, por parte de quem a nível nacional pode decidir, pode definir aquilo que é o plano estratégico, àquilo que são as imposições da União Europeia. Ora, e aquilo que nós entendemos, e temos que olhar, àquilo que tem sido 30 anos. Meus senhores, com 30 anos de política agrícola comum, temos mais do que elementos suficientes para avaliar aquilo que tem sido o caminho e o percurso de todos estes anos relativamente a saber o que é que tem sido positivo e o que é que tem sido negativo para a agricultura nacional. E, de facto, os efeitos da política agrícola comum a nível da nossa agricultura têm sido bastante preocupantes. Desde logo porque o caminho que tem sido traçado tem sido a desregulação dos mecanismos de intervenção do Estado, nomeadamente no mercado agroalimentar. Isto tem levado a que não se produz aquilo que nós precisamos, não é essa a prioridade, é produzir aquilo que os mercados exigem e colocam. É o mercado que define o que é produzido. E também uma desregulação, também que a política agrícola comum trouxe, uma desregulação naquilo que é o desligamento nos apoios à produção. E, portanto, aquilo que nós podemos avaliar da reforma da política agrícola comum, não só pela postura que a Ministra tem assumido de subserviência, mas o seu objetivo central, que deveria ser de valorização dos preços pagos à produção. Este deveria ser um dos objetivos centrais, e é isto que o PCP tem reclamado aqui na Assembleia da República, tem junto de todas as instituições exigido que os preços pagos à produção, e nomeadamente a melhoria dos rendimentos dos produtores, seja um dos objetivos da política agrícola comum. E depois responder também àquilo que é a soberania alimentar. De facto,
nós precisamos de uma agricultura que sirva o país e não que sirva como tem servido os países do norte e do centro da Europa. Portanto, nós temos uma política agrícola comum que assenta nesta ideia. E era isto também que queria colocar, se é este o caminho que devemos seguir. Assenta na ideia do incremento da produtividade e da competitividade. E nós sabemos o que é que acontece perante esta situação. E, naturalmente, que não podemos deixar de estar preocupados com aquilo que tem sido o caminho seguido, nomeadamente nos apoios. E eu, que podem reconhecer pela minha voz, que sendo deputado eleito pelo Distrito de Beja, conheço bem a realidade do Distrito de Beja, e em que a fatia substancial dos apoios vão precisamente para o Alentejo e que grande parte dos apoios são 80%, ou mais de 80% dos apoios são absorvidos por menos de 20% dos agricultores e dos grandes agricultores, principalmente no Alentejo. Ora, aquilo que nós entendemos que deve ser tido em consideração é que, como já aqui disse, o tal objetivo central de apoiar de que a política agrícola comum sirva para a melhoria dos rendimentos dos agricultores, mas também que sirva como forma de combater aquela que é a deficiência alimentar, e a soberania alimentar tem que ser uma resposta. Mas importa também que sejam introduzidas, há muito que o PCP bate nesta situação, nesta tecla, que é a introdução da modulação e do plafonamento nas ajudas diretas. Quando nós falamos hoje, que se fala na transferência entre pilares, é muito preocupante que essa transferência, a ser feita, poderá ter duas consequências. Uma delas é a transferência para as ajudas diretas e, naturalmente, sem existência de modulação ou plafonamento nas ajudas diretas, nós sabemos quem as vai agarrar, quem vai ficar com elas, mas depois também uma postura que o Governo pode ter de poupança, porque aí as ajudas diretas não têm a dita comparticipação e no segundo pilar aí tem a comparticipação nacional e nesse sentido pode haver um aliciar por parte do Governo, uma tentação de transferir para o primeiro pilar. Nós temos uma preocupação também muito significativa que tem a ver com o conceito de agricultura ativa, ou genuíno, superfícies elegíveis. Tudo isto, conceitos que importa que tenha uma definição clara. Ou seja, as ajudas têm que ser atribuídas a quem produz. E esta é uma situação que deve ser cada vez mais acentuada. Deixar aqui também, porque o tempo está-se a acabar, deixar aqui também... Sr. Deputado. Eu consumi o tempo com alguns segundos na fase inicial, mas quero, para concluir, permita-me só 30 segundos, deixar aqui uma questão. Naturalmente, a política agrícola comum tem que responder à realidade nacional, à nossa pequena e média agricultura e à agricultura familiar. Mas eu tenho uma citação do professor doutor Tito Rosa, peço desculpa, que refere isto. Não existe coragem de romper com modelos indexados a dimensões ou produtividades, já que a PAC ainda é um meio de sustentar rendimentos. A verdade é esta, é que a PAC é, neste momento, um meio de sustentar os rendimentos, e não deveria ser. Muito obrigado, Sr. Mas, Deputado. só para terminar, Sr. Presidente, dizer isto, relativamente às medidas agroambientais, ainda sou professor e pedia que comentasse estas e enquadrasse e aprofundasse esta sua citação. Relativamente às medidas agroambientais, são usadas não uma cultura de rendimento e de pouco ou nenhum investimento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora, se não houver mais nenhum grupo parlamentar inscrito, penso que não. Não havendo, dou de novo a palavra, agora de forma mais telegráfica, aos senhores professores para responder às questões formuladas e às opiniões dos diversos grupos parlamentares. Começo então pelo professor Francisco Cordeville, a quem dou a palavra. Muito obrigado. Eu fui muito telegráfico na minha intervenção inicial, não é? Portanto, é difícil ser mais telegráfico. Portanto... Estamos sem imagem, Sr. Professor, estamos sem imagem. Ok. Está bem?
Já está com imagem? Não, continuamos sem imagem. Não, mas não é daqui. É porque está aí outra... Não é do meu lado. Então, não perdemos mais tempo. Se me permite, vamos ouvi-lo e logo que os serviços técnicos possam matar essa questão. Eu estou a ativar a câmara outra vez. Aqui, eu estou-me a ver bem aqui no meu computador. Mas a imagem não é o fundamental. O fundamental é a palavra. Muito bem. Tem a palavra. Portanto, eu vou responder diretamente às questões postas pelos grupos parlamentares e sem mais divagação. Primeiro, sobre a questão do futuro, e foi um tema aqui muito glosado, e do passado. Eu tenho 50 anos de atividade nesta área e nunca falei senão do futuro. Nunca. Nomeadamente nestes últimos meses. Portanto, não tenho nada o hábito, nem os nossos colegas, de se queixarem sobre o passado. Mas é do futuro. O programa do G9 é um programa para o futuro. Quem o leia do princípio ao fim é um programa para o futuro. O programa da coligação cívica é um programa para o futuro, com propostas concretas. Nós, nos próximos dias, apresentaremos a coligação cívica 10 prioridades para o PEPAC, todas orientadas para o futuro. E, portanto, há uma consonância muito grande nesse aspecto com o essencial que o António Covas disse. Então, uma consonância fortíssima de toda a atividade do G9 e da nossa atividade individual enquanto peritos com aquilo que o António Covas disse. Não é, digamos, ele disse-o brilhantemente, como é habitual quando fala sobre estas coisas, mas corresponde, está exatamente na onda de todos os outros, penso eu, da coligação cívica e do G9, e em particular do que eu tenho escrito todo neste último ano. Fator trabalho. Eu apresentei, eu tenho pena de algumas referências que foram feitas aqui. E vou dizer agora subjetivamente. Eu apresentei no Conselho de Acompanhamento, e aproveito para referir ao deputado João Nicolau, que de facto eu dei muita importância ao Conselho de Acompanhamento. Eu apresentei no Conselho de Acompanhamento 3 relatórios sobre o problema da equidade territorial, com propostas concretas para o futuro. Essas propostas, e fui a única pessoa que o fez em Portugal até agora, tem uma investigação profundíssima, deu muito trabalho a fazer, com outros colegas meus, e apresentamos modelos de equidade territorial em que o fator emprego é ponderado. E, aliás, essas propostas têm tido algum acolhimento até pelo conjunto dos peritos. Portanto, lembrar que não só concordamos, e nomeadamente eu, com o fator trabalho, como apresentei trabalhos muito aprofundados no seio do Conselho nesse sentido. Portanto, em relação à intervenção do PSD, a questão da diversidade do território. Mais uma vez aqui, desculpem, mas eu não faço outra coisa nos últimos 50 anos do que escrever sobre a diversidade do território. O livro que escrevi, as comunicações que apresentei à Assembleia da República falam disso. O documento do G9 e o documento da coligação cívica é uma ideia fundamental que está lá. E, portanto, quer dizer, custa um bocado ouvir intervenções acerca da nossa atividade em que não há um mínimo de reconhecimento por tanto trabalho feito ao serviço de alguns dos pontos como é esse do território. Há uma questão muito importante na intervenção do PSD, que é a última, que tem sido para mim uma batalha, e que eu lembro, eu escrevi o artigo na alegoria de outubro, é uma alegoria de Portugal e as 4 agriculturas. O meu artigo é profundamente tolerante. É profundamente tolerante. O que eu digo é que as 4 agriculturas, outros colegas podem ter outra opinião, mas façam a justiça de que eu escrevi um artigo em outubro que caracterizei as agriculturas portuguesas. Não é fácil caracterizar, é preciso muitos anos para andar nisto, para depois apresentar uma síntese de 4 agriculturas, mas Portugal, eu pus-me, aquilo é uma alegoria que ponho quase na pele de Portugal, diz que as 4 agriculturas são necessárias, são úteis,
mas também manda uns recados às várias agriculturas, nomeadamente à agricultura agronegócio, que está habituada a ser tratada de uma maneira que não pode continuar a ser tratada, porque tem que haver mais igualdade nos tratamentos. Mas, portanto, e aí é que está o problema. Mas isto quanto à intervenção do PSD, que eu ouvi com muito interesse. Eu gostava de lembrar, a propósito disto do PSD também, mas tem a ver agora com pessoas que... Alguns dos artigos mais importantes que foram escritos neste último período foram escritos por pessoas que têm filiações partidárias completamente diferentes. E não sei se lembram que a intervenção do António Covas, hoje aqui, reproduziu no essencial, um artigo que eu e o Arlindo Cunha assinámos há uns tempos. Eu lembro isto, porque é bastante importante que o Arlindo Cunha não é uma pessoa qualquer. Nós também não somos, mas o Arlindo Cunha é uma pessoa qualquer. E, portanto, aquilo que o António Covas aqui defendeu foi defendido num artigo de fundo de opinião no público há muito pouco tempo, em que eu, o António Covas e o Arlindo Cunha o assinámos. Pronto. Isto também tem a sua importância, lembrar, porque uma das preocupações enormes que eu tenho tido é que não haja aqui ponta de sectarismo político em todo este processo. E tem havido uma preocupação enorme de colaboração com todos, independentemente dos partidos que tenham ou não tenham, porque o que aqui interessa é os interesses dos portugueses e do futuro do país. Em relação à intervenção do deputado João Nicolau, eu tenho muita pena que tenha intervido da maneira que interviu. Eu gostei, outro dia foi muito importante a nossa sessão, mas eu tenho muita pena que tenha feito a intervenção que fez aqui. Nós fizemos 4 anos de trabalho no Conselho de Acompanhamento. O nosso país existe, aliás, há séculos. Há um diagnóstico do país feito por nós, por muitas pessoas. Nós conhecemos o nosso país, temos a obrigação de conhecer. O diagnóstico que o Ministério da Agricultura apresentou ignorou completamente o seu próprio país. Se a gente fizer um inquérito na Europa, se fizesse um inquérito, pudesse aquilo em inglês, o diagnóstico que o Ministério da Agricultura apresentou para consulta pública, e perguntasse na Europa de que país estarão a falar. Estarão a falar de um país mediterrâneo, ninguém conseguia adivinhar que era sobre Portugal. Isto não tem nada a ver com a aprovação do regulamento. É um branqueamento, é uma ignorância, é um discurso de ignorância completa sobre o país. O diagnóstico não tem nada a ver com o regulamento. O que é o nosso país, o que é que precisa. E o diagnóstico é de uma pobreza evangélica, nem sequer se percebe o país que se está a falar. Nós temos problemas dramáticos, nacionais, temos características próprias, e se forem ler o diagnóstico, um estrangeiro qualquer não consegue adivinhar de que país é que se está a falar. E o Ministério fez este diagnóstico quando tinha lá relatórios, nomeadamente meus, a falar de Portugal, em concreto, com contributos que deram imenso trabalho a fazer, que foram 4 anos de trabalho. E, portanto, pegou nesses contributos e pôs-os no caixote do lixo, como pôs o do Centro Pinos, como pôs o das ONGs, como pôs os outros todos. Portanto, virmos com a conversa de que foi porque o regulamento foi aprovado há 3 meses, que o trabalho do Ministério tem as críticas que tem, é uma tristeza. É uma tristeza, porque não cola com os factos. O diagnóstico e a visão que temos para o país não depende dos regulamentos. Depende da visão que temos do nosso país e dos desafios que temos pela frente. Portanto, o regulamento não para nada. E há nós todos que andamos há muitos anos, sabemos que o regulamento do PEPAC, uma vez que a Comissão Europeia o apresentou há 2 anos e tal, teria uma evolução pequena, como têm sempre os regulamentos, têm uma evolução pequena. Portanto, no essencial, nós conhecemos o regulamento PEPAC há 2 anos. O essencial do regulamento é conhecido há 2 anos e todos nós que temos experiência de negociação sabemos que nunca há mudanças muito significativas dos regulamentos, como aliás não houve na negociação. Em relação à questão da parte final da intervenção do deputado João Nicolau, o que posso dizer é ainda bem que o Partido Socialista continua no registro excelente, pelo menos do grupo parlamentar, que tivemos na passada terça-feira.
e de facto foi uma sessão muito importante. É evidente que o Conselho Consultivo é consultivo, porque houve aqui um recado pelo meio, é que o Conselho é consultivo, ou seja, são consultados, mas o Governo não está obrigado a ouvir a respeitar a sua opinião. É evidente, isto é assim. Agora, há uma questão que um Governo que tem um órgão consultivo está obrigado a fazer, é respeitar as pessoas que chama como peritos para serem consultados. Tem que os respeitar. E eu demiti-me porque não houve respeito. E um respeito evidente é que o trabalho brutal de diagnóstico que eu e outras pessoas fizemos, não há uma linha no diagnóstico que o Ministério da Agricultura apresenta. E não há que fugir a isto, é impossível fugir. Porque são coisas que estão escritas, publicadas, explicadas, e não há que fugir a isto. E, portanto, sobre isto só há que dizer, sim senhora, fizemos, vocês estiveram lá, são peritos altamente especializados, trabalharam em tempo inteiro, mas nós consideramos que aquilo não tinha qualquer valor. Pelo menos dizerem isso. Agora, ir buscar pretextos de que um regulamento foi apresentado não sei há quanto tempo, eu acho é de muito mau gosto, custa muito ouvir. Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Dias, eu gostava de pegar numa questão apenas porque há muitas pessoas que dizem, injustamente, que a coligação cívica e o G9 não têm preocupação com a questão do crescimento económico, da balança comercial, do desenvolvimento produtivo da agricultura portuguesa. Ora, esse tópico é um tópico central naquilo que eu tenho escrito e que a coligação tem escrito. O que nós dizemos é que, para que a questão da produtividade é uma questão absolutamente central, a agricultura portuguesa tem de ser muito mais produtiva, a agricultura portuguesa tem a pior performance dos 15 Estados-membros. É a pior agricultura em termos de evolução produtiva nos últimos 30 anos. É uma coisa que eu tenho escrito insistentemente, mas há pessoas que estão muito satisfeitas com a agricultura portuguesa, que acham que é ótima, que tem uma performance produtiva enorme. Não tem. E, além de dizer isto, nós temos proposto, agora vamos propor nas 10 prioridades, vamos propor que o aumento da produtividade da agricultura portuguesa seja uma prioridade. Mas eu gostava que houvesse agora o registro desta questão. A estratégia para aumentar a produtividade é mais investimento, mais capacitação dos agricultores, maior adaptação das soluções aos nossos problemas, um solo mais fértil, a água gerida com mais eficiência. Ora, o que é que diz o PEPAC na versão atual? É que o progresso produtivo se consegue dando ajudas diretas ao rendimento aos agricultores. E isso é uma fraude. Não se consegue por essa via. Consegue-se por via de mais investimento, mais conhecimento técnico, mais adaptação à nossa realidade. E, portanto, de facto, a batalha da produtividade e do valor acrescentado nacional é fundamental, mas não é com uma política de apoio direto ao rendimento que permeia quem não produz, que permeia só para a área porque lá está, e até permeia a superfície não cultivada, que nós ganhamos a batalha da produtividade. Nós ganhamos remunerando o mérito, pagando o mérito. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se mais algum do professor Raul Jorge ou Tito Rosa quer complementar. Muito telegraficamente, por favor. Sim. Muito telegraficamente, comum inteiramente daquilo que acabou de dizer o Francisco Cordovil. Eu só queria sublinhar, de facto, como muito bem disse e como de uma forma brilhante o colega António Covas, os desafios são enormes, os desafios da década são enormes. E estes desafios exigem mudanças do modelo, era isso que queremos dizer. Mudanças às quais os responsáveis pelo desenho da política resistem. Resistem fazendo voz dos interesses instalados. Esse é o grande problema. Além de resistir, regridem. Eu lembro que foi a transferência de verbas do segundo para o primeiro pilar e lembro o que foi para reforçar o religamento de ajudas que tinham sido há muito desligadas. Portanto, isto é regredir e portanto, é negar e é fechar os olhos aos grandes desafios que a década nos apresenta. Depois dizer também que
como disse o Francisco Cordovil, as coisas não começaram a ser pensadas no dia 1 de julho, depois da aprovação em Bruxelas. O trabalho tinha sido feito de antes e tinha que ser feito de antes, e há muito trabalho, inclusivamente por parte, e aqui chama a atenção para um aspecto que o António Covas referiu e que para mim é muito próximo, que é a questão, por exemplo, do trabalho feito a nível legislativo sobre a legislação para o ordenamento do território. Um instrumento como as AIGP pode ser um instrumento que combata aquele vazio de que estavam a referir. Não há vazio nenhum. Se o modelo histórico for desmontado, olhem para o interior norte e centro, vejam em territórios onde os mais de 3/4 dos agricultores e dos produtores nunca tiveram nenhuma ajuda da PAC, e vejam onde é que podem aplicar de uma forma criativa, por exemplo, através desses instrumentos criados pelo Programa de Ordenamento do Território, permitem fazer. Portanto, há muito onde fazer, há muito onde há uma reorientação de todo o modelo que importa fazer, e o que nós estamos a assistir é um regredir para medidas do passado que foram muito perniciosas para o desenvolvimento da nossa agricultura. Portanto, só muito rapidamente isto, e mais não digo, eu suponho que não podemos, em nome do risco da ruptura, que também não queremos, as mudanças têm que ser graduais, passo a passo, mas tem que haver uma inflexão do modelo, tem que haver uma reorientação, e não há. Há uma orientação para o passado. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor António Covas. Quer responder a alguma questão que foi colocada? Não havendo mais nenhuma... Sr. Presidente, eu queria... Faz favor, Sr. Professor. Tem a muito, palavra. muito rapidamente. É assim, se repararem, o acordo político do dia 29 de junho deste ano sobre a reforma do PEPAC, sobre a reforma da PAC, tem em título duas pequenas designações que para mim são de uma importância crucial. Diz assim, mais subsidiariedade. Se repararem no documento, foi distribuído até pelo GPP, tem mais subsidiariedade. E depois diz mais em baixo, mais avaliação de desempenho. E o texto selecionou estas duas denominações, digamos assim, para marcar um pouco a natureza da reforma. O que é que isto... Quais são as consequências destas duas denominações? Sobretudo sobre o modelo de gestão, que é isto que dá pano para mangas. Um modelo de gestão, ou seja, nós precisamos de ter muito mais proximidade aos problemas. Porque mais subsidiariedade e mais avaliação de desempenho significa maior proximidade aos problemas. E é aqui que faltam uma série de instrumentos que não estão, digamos, ainda no espaço público e que também deviam ser objeto de discussão por parte do Governo e da Assembleia. Eu estou a pensar, por exemplo, e para mim isto tudo faz sentido, os bancos de terras ou o Banco de Terras faz todo o sentido, em ligação com as áreas integradas de gestão paisagística, em ligação com os programas de emparcelamento, em ligação com as redes de extensão rural, que é preciso recuperá-las, e em ligação com aquilo que eu chamo a gestão agrupada dos ecorregimes. Porque eu não consigo conceber os ecorregimes se não for através de uma aproximação agrupada de várias explorações agrícolas. Portanto, esta gestão agrupada dos ecorregimes é fundamental, até por uma questão de gestão também integrada das ajudas. E, finalmente, também em termos de modelo de gestão, aqui há 30 anos, nós fomos muito bem sucedidos com os famosos PIDRES. Alguns de vocês recordar-se-ão dos Programas Integrados de Desenvolvimento Rural. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós não tivermos Programas Integrados de Desenvolvimento Rural, podem ser, por exemplo, no nível NUTS 3, que é o caso das CIMES, no âmbito das CIMES, mas também podem ser no âmbito das NUTS 2, mais regional. Portanto, ou no âmbito regional ou no âmbito subregional. Mas se não tivermos estes programas integrados de desenvolvimento regional, nós não temos digamos, o tableau de bord completo
de todas as ajudas que podemos gerir. E é aqui que se joga muito, que é que a avaliação do desempenho, quando nós dizemos avaliação do desempenho, nós temos de ter o painel completo à nossa frente. Todo o painel das ajudas, sejam sociais, regionais ou rurais, tem que estar à nossa frente, disponíveis. Só assim se faz gestão integrada. E só assim se consegue uma boa avaliação de desempenho. E era aqui que queria chegar. Sem gestão integrada de medidas de política, não há boa avaliação de desempenho. E era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Fica assim, então, concluída esta audição. Eu vou já dar a palavra, mas temos que concluir a audição. Querem segunda ronda? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, estava desatento, peço desculpa por isso, não vale a pena alarmismos. Vamos dar início a uma segunda ronda, que, como sabem, as inscrições individuais dos seus deputados é de 2 minutos cada e depois o restante tempo. Por isso, é primeiro o PSD, 2 minutos. A inscrição foi feita prioritariamente pela Sra. Deputada Emília Cerqueira. Eu tenho este registro. Obrigada, Sr. Presidente. Eu fiz uma inscrição não propriamente para colocar questões, mas porque fiquei com a sensação que pode ter havido algum mal-entendido na interpretação das minhas palavras. Ouvi atentamente aquilo que disse, especificamente o professor Francisco Cordovil, relativamente a algumas tomadas de posições, nomeadamente a questão das 4 agriculturas, as posições que foram tomando. Sr. Professor, e também para os restantes, apenas deixar uma nota. As minhas palavras, aliás, nenhuma delas, para que fique claro, foi uma crítica aos senhores professores, mas sim um pedido de tomada de posição sobre algumas questões que nos preocupam e cuja preocupação é comum, quer por parte do PSD, quer por parte dos senhores professores, relativamente àquelas que são as orientações e as questões políticas que estão a ser gizadas ou estão a ser percepcionadas para a nova PAC. E, portanto, eu apenas queria que esse mal-entendido ficasse claramente esclarecido e cabalmente esclarecido, para que não fique a percepção em momento algum que as minhas palavras se dirigiram como críticas a vós, que não foram, mas sim críticas a algumas orientações que nós vemos com grande preocupação e podem ser muito preocupantes para o futuro do território, da agricultura e de Portugal também na próxima década. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apresentar sinteticamente 2 questões. A primeira tem que ver com a relação entre o desenho da política agrícola comum e as medidas de prevenção de incêndios que devem decorrer em Portugal. Alguns dos peritos hoje aqui presentes fizeram trabalhos muito importantes nesse sentido e que detectaram a coincidência entre essa insuficiência da política agrícola comum e os riscos de grandes incêndios, e era importante ter aqui também alguma nota a esse respeito, sabendo que existe bastante trabalho escrito sobre o assunto. A segunda questão que queria colocar tem que ver com o orçamento do Estado. Estamos em vésperas de saber informação sobre o novo Orçamento do Estado e certamente que a aplicação da política agrícola comum neste período de transição tem uma relação com o Orçamento do Estado, porque, em especial no que diz respeito às medidas do Programa de Desenvolvimento Rural, há uma cota-parte de financiamento que vem do Orçamento do Estado, e questionar se os peritos hoje aqui presentes têm algum alerta, alguma sugestão a fazer à Assembleia da República a respeito do novo Orçamento do Estado. E é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma ligeira nota, porque também julgo que deve ter havido algum mal-entendido nas palavras que proferi há pouco e, portanto, não quero deixar também de esclarecer. O professor Francisco Cordovil referiu aqui algum desagrado pela minha intervenção, que eu... E, nesse sentido, eu quero esclarecer alguns pontos. Nomeadamente, que isso penso que frisa bem na minha intervenção,
o país só tem que estar grato e muito grato por todo o trabalho e colaboração de todo o mundo académico, de todas as associações, de todos os representantes, de toda a comunidade que queira ajudar a construir um novo plano estratégico da PAC. E, portanto, estamos gratos, estou grato. Mas também é nosso dever, enquanto deputados, ouvir todos e dar o melhor tratamento adequado, e é isso que o Partido Socialista assim o faz em todas as comissões onde participa. Mas é de nosso grande interesse que a Comissão de Acompanhamento do PEPAC funcione, sirva de facto de elo de interligação, de comunicação, de diálogo entre todos, académicos, associações representantes, num equilíbrio necessário para que se construa um PEPAC sólido. E, portanto, achamos que é justamente em sede da Comissão de Acompanhamento que esse entendimento tem que ser alcançado, e para isso temos todos que fazer um esforço para garantir que a Comissão de Acompanhamento de facto funciona, e para isso conta com o nosso empenho em garantir que de facto a Comissão de Acompanhamento funciona. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os nossos convidados. Quero apenas deixar aqui só uma palavra relativamente a esta questão que é para nós muito preocupante, tendo em consideração que este plano estratégico é ele decisivo até para aquilo que Portugal pode exigir e defender para a agricultura nacional. Aquilo que nós queremos colocar é que este plano estratégico deve aproveitar alguma margem de manobra que é dada ao nosso país para resolver os problemas de fundo da política agrícola comum. E é aqui que falha, porque não há um interesse político, não há essa vontade política de uma ministra que come e bebe à mesa da CAP, não quer mudar aquilo que são as suas orientações. E por isso deveria ser usada este plano estratégico para resolver os problemas de fundo da política agrícola comum, para que esta política agrícola comum fosse usada a favor da pequena e da média agricultura, através também permitindo também combater aquilo que é a necessidade do desenvolvimento do mundo rural, que bastante precisa de apoio e de ajuda. Nesse sentido, há aqui algumas questões que também importa deixar de relevo, que é os agricultores, nesta reforma da política agrícola comum, são considerados os grandes malfeitores daquilo que é o resultado das alterações climáticas, pois nós preocupa-nos a ideia que é criada em redor do agricultor, assumindo aqui responsabilidades muito prejudiciais para aquilo que é a sua atividade. E deixar aqui também só uma nota, mesmo para terminar. Tem a ver com as práticas desleais da grande distribuição. Tem que haver e deve de haver vontade de combater todas estas práticas da grande distribuição que esmaga profundamente os preços ao produtor e que reina o quer posse e mando da grande distribuição, e nesse sentido, naturalmente, que cada vez mais assistimos aos dados que ainda o último recenseamento agrícola nos trouxe bastante preocupantes, com o encerramento de mais de 15 mil explorações em 10 anos e com o aumento da concentração e o aumento da exploração média, da área média da exploração, enfim, vários indicadores muito preocupantes que deveriam ser invertidos, e o caminho não é de inversão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para ficar concluída esta audição, dou mais uma vez a palavra aos nossos convidados que, se quiserem usar a palavra e intervir sobre estas últimas questões colocadas pelos senhores deputados, têm a palavra. Sim, professor Francisco Cordeville. Posso falar? Sim. Eu gostava para quem me conhece bem, sabe que não era necessário dizer isto, mas eu gostava de dizer ao grupo parlamentar do PSD, aos senhores deputados que representam do PS, que eu tenho uma maneira de falar muito emocional quando estão questões fundamentais da minha vida em causa. E, portanto, o tom emocional com o que falei do território e de outras coisas não tem a ver que... eu não me senti nada posto em causa pela intervenção do PSD, que acho que foi muito correta,
e também a do PS, não é? Portanto, quando eu me emociono, não é por me sentir criticado, é porque são questões pelas quais tenho um carinho especial e foram muito importantes na minha atividade, e é também para destacar que, em relação a essas preocupações, foi dado muito trabalho que não foi considerado no Conselho de Acompanhamento. Houve um profundo desrespeito no desaproveitamento desses contributos. Eu pego numa questão, eu agora vou ser muito prático, porque às vezes não há nada como contar umas histórias com todos os nomes à frente para se perceber o que está aqui em causa. Então, o que eu vou falar é da PAC e os incêndios, respondendo ao deputado Ricardo Vicente. Em 2017, houve uma tragédia em que morreram muitas pessoas. E um conjunto de cidadãos, entre os quais eu me incluí, mas milhares de cidadãos reagiram a isso. Eu, por acaso, fui chamado à televisão no próprio dia em que morreram as pessoas. Estive no programa Prós e Contras, e a partir desse dia passou a ser para mim a tarefa prioritária responder àquele desafio trágico, que foi a morte dos nossos concidadãos. E fiz um relatório, dediquei muitos meses a um relatório, que é um relatório que é conhecido, sobre equidade territorial, incêndios rurais e propostas para resolver o problema. Esse relatório não foi aproveitado pelo Ministério da Agricultura, mas foi aproveitado pelo Governo. Esse relatório foi uma das peças, eu digo isto com segurança, juntamente com outras, que está por trás da formação do programa de ação das ações integradas de transformação da paisagem. Ou seja, o trabalho que eu fiz no Conselho de Acompanhamento não foi aproveitado pelo Ministério da Agricultura, mas foi aproveitado pelo Ministério do Ambiente e pelo Governo em sede das AIGPs. Mas eu queria chamar, portanto, isto é uma resposta ao deputado Ricardo Vicente, que, de facto, esta questão dos territórios vulneráveis no programa da coligação e do G9 e na minha própria vida pessoal é a prioridade das prioridades. Não é uma das 10 prioridades, é a prioridade das prioridades. Nós temos um território enorme que sofreu tragédias inqualificáveis. É um território que está abandonado politicamente, nomeadamente pela PAC. E, desde o primeiro dia que praticamente estou sempre a falar elogiosamente da reunião de 4 de março do Conselho de Ministros em que teve o Sr. Presidente da República. Porque é um momento histórico. Porque nessa reunião foi aprovada uma viragem muito significativa da política agrícola. Eu repito, e o programa da AIGP representa uma viragem muito significativa da política agrícola. Mas, e isto agora é direto à Assembleia da República que eu vou falar, no dia da audição em que eu estive, aqui em 6 de Abril, passou-se uma coisa gravíssima na Assembleia da República. O secretário-geral da CAP declarou à tarde, está gravado, que o governo, através do programa das AIGPs e da portaria que tinha aprovado, estava a roubar dinheiro aos agricultores. E eu fiquei à espera que quem foi apelidado de ladrão por pôr dinheiro nos agricultores dos territórios vulneráveis respondesse. Até hoje não houve uma resposta. Portanto, isto é o país em que nós estamos. Portanto, alguém diz na Assembleia da República que o dinheiro para os territórios vulneráveis é dinheiro tirado aos agricultores e não se passa nada. Passados alguns meses, a mesma Confederação, porque não lhe foi feita à vontade pelo Ministério da Agricultura, diz que passou a despachar com o Primeiro-Ministro. Ainda agora convocou aliás, uma realização muito importante, que é agora de 11 de outubro, para a qual eu já me inscrevi, que a CAP vai apresentar Arquitetura Verde, e diz assim, na sessão, para a frente de toda a gente, esta sessão baseia-se numa proposta que apresentámos ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, e que agora pomos a debate público. Ou seja, nós temos uma situação que vem desde 6 de Abril,
de que não se percebe se a agricultura é gerida pelo senhor Primeiro-Ministro ou pela Ministra da Agricultura. Nós em Portugal achamos estas coisas normais, eu não acho. E, portanto, são coisas desta gravidade que nós temos aqui. E o que é que isto significa? Porque é que eu estou a falar deste episódio? Porque isto é o episódio mais evidente que há aqui um braço de ferro entre o antigo e o novo. E tem caras. E perante este conflito entre o antigo e o novo, o Partido Socialista e o Governo estão a omitir a sua posição. Não dizem qual é a posição. Portanto, isto é para concretizar, para não andarmos... E depois, em relação aos prazos, eu agora também vou ser concreto. Eu sei que o Gabinete de Planeamento... Ouçam bem o que eu vou dizer. Eu sei que o Gabinete de Planeamento tem uma proposta de PEPAC para debate público amadurecida há muito tempo. E que gostaria que ela já tivesse sido discutida, que aliás apresentou em abril um draft. E o Governo decidiu que isto não vinha a público. E andamos nisto há meses. E não foi por causa do regulamento. A proposta existe, foi preparada tecnicamente. E houve uma opção, até pelo tal conflito que há agora com as confederações, de travar completamente o debate público. Todos nós estamos bem informados, sabemos que é isto. E, portanto, como sabemos que é isto, não devemos contar histórias da carochinha. Pelo menos nós não devemos contar histórias da carochinha. Porque obrigam-me, por exemplo, uma pessoa como eu, que está plenamente informado, a contar a história como ela é. Nós temos aqui uma situação gravíssima de adiamento, nomeadamente a partir de abril, que o debate parou, porque o Governo não consegue tomar posição face a um braço de ferro que está existente entre a Confederação Principal e o próprio Governo. E nós não sabemos se, insisto, se neste momento o PEPAC está com o Primeiro-Ministro ou com a Ministra da Agricultura. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Mais algum do... O Sr. Professor António Covas também deseja intervir? Sim. Então, não havendo mais pedidos de intervenção, está assim concluída esta audição dos peritos de missionários do Conselho de Acompanhamento de Revisão da Política Agrícola Comum, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado a todos, um resto de bom dia para os senhores peritos e um resto de bom dia para todos. Vamos então continuar a nossa reunião. Obrigado. Muito obrigado, bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Mais uma vez, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, o nosso muito obrigado. Obrigado nós. Vamos então continuar a nossa reunião, dar início ao ponto 3